Pastora Ariane, por favor. Antes de eu passar a palavra para ela, eu queria um sonzinho de teclado, que eu vou me declarar para minha esposa aqui hoje. Gente, para quem não sabe, eu venho falando isso sempre repetidamente aqui, porque às vezes as pessoas falam assim: crente pula tanto, crente grita tanto, crente fala tão alto. É porque você não conhece a história. Se vocês conhecessem a história de cada um, talvez você estaria pulando, você estaria gritando, você estaria saltitando, porque a gente grita, a gente corre, a gente fala alto, porque nós somos eternamente gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E uma das coisas que eu sou grato a Deus é por ter você na minha vida, meu amor. E em dezembro, nós planejamos tanta coisa em dezembro, porque em dezembro é o nosso aniversário de casamento, e a gente planejou viajar, planejou sair, mas infelizmente eu adoeci, fiquei na UTI alguns dias internado, e a palavra do Senhor lá em Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa, e com as mesmas mãos que ela edifica, ela também pode destruir. Edificar é o mesmo que construir, e você nesse período, você soube muito bem construir. Você soube muito bem desde o início estar construindo o nosso casamento. Você poderia muito bem ter largado tudo, parado tudo, mas você cuidou muito bem de mim, né? Não só de mim, mas como dessa igreja também. Quero confessar que nós ainda moramos em Alim, Paraíba, e fiquei internado em Juiz de Fora, e essa mulher aqui maravilhosa, essa mulher aqui com atitudes extraordinárias, foi o que nós aprendemos aqui. Ela ficou Alim, Paraíba, Juiz de Fora, Leopoldina, Alim, Paraíba, Juiz de Fora, Leopoldina, noites e noites sem dormir. E a gente sabe que essa sabedoria vem do temor que você tem ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor que nós temos ao Senhor. E você é uma mulher temente a Deus, é por isso que você é tão inteligente e por isso que você é tão sábia. E eu te amo por toda a eternidade. Agora, gente, deixa eu beber uma água para me recompor aqui. Jesus, também te amo, minha vida, amo vocês, igreja. Falar para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, para ouvir a palavra certa que Deus tem para você, amém? Vamos lá para Êxodo. Nós vamos ler em sequência Êxodo 19, do 1 ao 6, do 9 ao 11, e depois o capítulo 20, dos versículos 18 ao 21. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim
um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai. Capítulo 20, verso 18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta, a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o temor esteja entre vós e não pequeis. Mas o povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, lá no finalzinho do livro de Gênesis, ali nos capítulos 49, 50, onde a Bíblia ali em Gênesis está finalizando a história de José, nós vamos ver que quando chega a notícia até Jacó, que José está vivo, e que José mandou chamar Jacó e toda a sua família para morarem com ele no Egito, porque a terra passava por um período muito grande de fome, e aquela fome iria se estender ali pelos próximos 7 anos. A comida ainda ficará ainda mais escassa. José fala para Jacó, fala para o seu pai, para todos eles virem para o Egito, porque no Egito tinha mantimento. Jacó levanta acampamento com toda a sua casa, com toda a sua família, filhos, netos, bisnetos, empregados. E a Bíblia vai dizer para a gente que foi uma caravana, a caravana que saiu de onde Jacó estava e foi morar no Egito, foi uma caravana de aproximadamente 70 pessoas. Um pouco menos do que nós estamos aqui hoje. Acredito que a gente está aqui entre 90 e 100 pessoas. Foi a quantidade de pessoas que saiu da onde Jacó morava e foi morar no Egito. Passou-se o tempo, 400 anos para ser mais exato, e aquelas 70 pessoas se multiplicaram em aproximadamente 2 milhões de pessoas. Historiadores vão dizer que, apesar da Bíblia fazer a contagem somente de homens, historiadores vão dizer que quando soma-se mulheres, crianças, idosos, a multidão que saiu do Egito junto com Moisés foi de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em 400 anos, 70 pessoas viraram 2 milhões. É essa quantidade de gente que sai atrás de Moisés. 2 milhões de pessoas saem do Egito com todos os seus bens, com tudo aquilo que tinha, com todas as suas posses, e ainda leva consigo muito ouro do Egito, e eles entram no deserto. Os hebreus saem do Egito em direção ao deserto. E aí eles dão de frente com o Mar Vermelho. E no Mar Vermelho, ali, tinha acabado de ser liberto, depois de 400 anos de escravidão. Entram no deserto e batem de frente com o Mar Vermelho.
na primeira dificuldade, eles já começam a reclamar. Eles já começam a murmurar. Eles já começam a mandar indireta para Moisés. Eles já começam a mandar recadinho para Moisés. Moisés tirou a gente lá do Egito para morrer aqui diante do Mar Vermelho. Era melhor ter morrido por lá mesmo. Pelo menos por lá a gente tinha como lutar. Agora a gente vai morrer aqui, estamos de frente para o mar, não tem como passar. O exército está vindo atrás, estamos cercados. O povo começa já ali a mandar recadinho, a mandar indireta para Moisés. E o Senhor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, com todo o seu amor, vira para Moisés e fala: Moisés, o que é que você tem na mão? Toca na água. E aí ele toca na água e aquele marzão se abre. Interessante é que se a gente está acostumado a ver essa cena cinematográfica em séries e filmes e novelas que a gente já assistiu, e a impressão que a gente tem ali é que aquela travessia levou o quê? Pouco mais de 1 hora, né? Porque é o tempo que a gente tem na frente da tela assistindo a história. Só que são 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas não atravessam o mar em 1 hora. 2 milhões de pessoas não atravessam o mar nem em um dia. Além do mais, porque são 2 milhões de pessoas e os idosos que caminham mais devagar atrás. E as mães com crianças de colo amamentando. E os cargueiros carregando toda aquela carga, os rebanhos, os animais. Não foi uma travessia de 1 hora. Acredito eu que foi a travessia até de alguns dias. Acredito eu que eles tenham levado talvez 2 ou 3 dias para atravessar o Mar Vermelho. Toda aquela multidão chegar do outro lado em terra seca. E aí quando eles chegam do outro lado, a Bíblia vai contar para a gente que eles ficam felizes, que Miriam começa a cantar, a saltitar. E todos ali muito felizes, eles continuam a sua peregrinação no deserto. Passa-se um pouquinho mais de tempo, eles começam a ficar com fome. E aí começa mais uma vez a mandar indiretinha para Moisés, a mandar recadinho para Moisés. Acredito que se fosse no nosso tempo, né, já tinha lá um postzinho no Instagram com uma indireta, já tinha uma mensagenzinho no story do WhatsApp com uma indiretinha para alguém. Era isso que eles estavam fazendo, do jeito deles, há tantos anos atrás. Começaram a mandar indireta para Moisés, porque pelo menos no Egito a gente tinha comida. No Egito tinha pepino, no Egito tinha cebola, no Egito tinha melão, no Egito tinha alho. Você trouxe a gente para morrer de fome no deserto, Moisés. E aí vai lá, Moisés ora ao Senhor. Moisés fala com Deus. E Deus envia maná do céu. O maná que caiu do céu para alimentar o povo. Eles não foram alimentados por um dia, ou por 1 semana, ou por 1 mês. Os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, o maná caiu do céu por 40 anos. Toda a travessia, todo o tempo em que eles peregrinaram no deserto, maná caiu do céu por 40 anos. O maná só cessou de cair do céu quando eles alcançaram a terra prometida. E aí Deus manda o maná do céu, codornizes, eles começam a reclamar da falta de carne, mandou codornizes. Toda a reclamação que eles vinham até Moisés ia até o Senhor, e o Senhor ia lá e atendia o povo. Moisés, a gente está com sede. Você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede no deserto. A gente está com sede, não tem água para beber. E aí Moisés vai lá e fala com Deus: Deus, o povo está com sede, não tem água para beber. Deus manda Moisés tocar na rocha. E a água começa a brotar da pedra e sacia toda a sede do povo. Até que os hebreus chegam aos pés do Monte Sinai, que foi essa passagem que nós lemos. Desde a saída do Egito, do momento em que eles saem do Egito, até eles chegarem ao pé do Monte Sinai, foram 3 meses de peregrinação. Nesses 3 meses, eles já experimentaram a libertação, eles experimentaram o Mar Vermelho, eles experimentaram comida caindo do céu, as codornizes caindo do céu, eles experimentaram a água brotando da rocha, tudo isso em 3 meses. E aí eles chegam, eles acampam ao pé do Monte Sinai.
Quando Moisés acampa com os 2 milhões de pessoas aos pés do Monte Sinai, Deus vira para Moisés e fala assim: sobe aqui, Moisés, sobe aqui, porque eu quero conversar com você. Sobe aqui em cima, porque eu quero te contar um segredo. Se a gente for buscar lá no original, a palavra segredo significa, no seu uso mais antigo, refere-se à informação ou conhecimento que são intencionalmente mantidos escondidos de outro para preservar exclusividade. Deus estava chamando Moisés para uma exclusividade com ele. Quero ter uma sessão exclusiva com você, Moisés. Deixa o povo todo acampado aí embaixo, sobe aqui em cima, porque eu tenho segredos para revelar para você. Deus não revela segredos em qualquer lugar. Deus não revela segredos de qualquer forma. Deus não revela segredos de qualquer maneira. Quando Deus quer se revelar para nós, quando Deus quer revelar os seus segredos para nós, Ele nos chama para falar conosco. E o segredo que Deus tem para mim não é para você, e você não vai ficar sabendo, porque é exclusividade de Deus comigo. O segredo de Deus com você não é da minha conta, porque é exclusividade de Deus com você. A questão é para que Deus revele os segredos dele para você, o que ele tem exclusivamente para você. Você precisa se preparar para ouvir. Nós queremos conhecer Deus. Nós queremos estar perto de Deus. Nós oramos querendo muito de Deus. Nós queremos a glória. Deus revela a sua glória. Deus nos revela a sua graça, o seu amor. Eu quero mais de ti. Nós cantamos: eu quero mais de ti. Venha a mim o teu reino. Eu quero mais. Derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama o teu amor, derrama a tua graça. Eu quero mergulhar no oceano da tua graça. Nós cantamos tudo isso. Que nós queremos de Deus é muito grande. Nós queremos experimentar a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, os grandes milagres de Deus na nossa vida, mas nós não fazemos isso aqui para chegarmos um pouquinho mais perto dele, porque os segredos, a grandeza de Deus para a sua vida está no segredo que ele quer revelar só para você. Ele não vai revelar para mim o que ele quer revelar para você. Ele não vai revelar para você o que ele quer revelar para mim. Deus só revela segredos no secreto. Mateus 6,6 vai dizer: mas você, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e ore ao teu pai em secreto, e o seu pai que vê você em secreto vai te recompensar. O teu pai que vê você em secreto vai revelar a você os segredos que ele tem para você. Mas você não vai para o secreto com Deus. Você não tem tempo de ir para o secreto com Deus. Você não tem tempo, a sua vida está corrida demais. Você tem afazeres demais. A sua agenda está apertada demais, você está trabalhando demais, está estudando demais, está fazendo coisa demais e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para conversar com Ele, não tem tempo para contar os seus segredos para Ele, ou às vezes até tem. Porque quando nós temos uma necessidade, a gente arranja um tempo para falar com Deus. Só que nós temos um tempinho para falar com Deus daquilo que é do nosso interesse. Nós estamos precisando de alguma coisa, então num instantinho a gente arranja tempo para falar com Deus.
Nós estamos precisando de um milagre. Num instantinho nós conseguimos tempo para fazer um jejum, para fazer um propósito. Num instantinho a gente consegue tempo. De repente, agora é possível acordar pela madrugada, porque eu estou precisando de alguma coisa, então agora eu vou acordar mais cedo para ler a palavra, porque você quer, você precisa, você quer pedir, então você arranja tempo quando você quer pedir, mas você não tem tempo só para ouvir o que Deus tem para você, os segredos que Deus tem para revelar a você. Nós temos tempo para aquilo que nos interessa, mas não temos tempo para aquilo que interessa a Deus fazer na nossa vida. O que Deus fez com Moisés, interessante é que o que Deus fez com Moisés, quando Deus chama assim, Moisés, vem cá que eu quero te contar alguns segredos. A mesma coisa que ele fez com Moisés, ele também queria fazer com o povo. O versículo 10 vai dizer assim: e o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai. Os segredos que Deus tem para a gente, o segredo que Deus tem para mim, o segredo que Deus tem para você, Ele não entrega de qualquer maneira, como eu já falei aqui. Primeiro, Ele precisa preparar você. Nós confiamos em Deus. Deus precisa confiar na gente para entregar um segredo a gente. Deus confia em você. Qual foi a última vez que você separou um tempo para conversar com Ele, para Ele contar para você aquilo que está no coração dEle? Deus, Ele prepara a gente para revelar os segredos dEle para a gente. E cada um tem um tipo de preparo. Moisés, por exemplo. Moisés passou 40 anos como estrangeiro no Egito. Depois que ele sai do Egito, ele passa 40 anos estrangeiro em Midian, até que ele volta para libertar Israel. 80 anos. Moisés foi preparado. Deus levou 80 anos preparando Moisés para os segredos que Deus tinha para ele. Deus passou 80 anos preparando Moisés para revelar tudo aquilo que ele tinha no coração dele para Moisés. Mas olha que interessante, para o povo ele só pediu 3 dias. Para o povo ele falou assim, fala para o povo se preparar hoje e amanhã, que depois de amanhã eu vou aparecer. Moisés levou 80 anos para ser preparado por Deus. Para o povo, Moisés só pediu 3 dias. Deus só pediu 3 dias. Versículo 10. Vá ao povo e orienta a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas. Cada um tem um tipo de preparo. Deus sabe, Deus conhece cada um de nós e sabe exatamente o que cada um de nós precisa para ser preparado para os segredos que Ele tem para nós. As nossas provações, as nossas tempestades, as nossas lutas, as nossas dificuldades nos preparam para os segredos que Ele tem para nós. As lutas que você tem passado, as provações que você tem passado, Deus está preparando você para te revelar segredos que Ele só tem para você e Ele só vai revelar a você no tempo certo. Não adianta apressar Deus, não adianta querer pular fases, pular etapas. Não adianta tentar subir a escada pulando de 3 em 3 degraus. Com Deus não funciona assim. Muito pelo contrário. Se você tentar apressar as coisas, seja possível até que Ele te coloque de novo no final da fila, porque você não está preparado.
Deus não entrega segredos para quem não está preparado para recebê-los. E quando a gente volta lá no capítulo 20, no versículo 18, fala assim: todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Gente, é uma imagem cinematográfica, hollywoodiana, gente. Nem a Marvel reproduziu uma cena dessa. Pensa comigo, tudo junto. Visualiza comigo, tudo junto. Trovões, relâmpagos, som de chofar, som de trombeta e uma montanha pegando fogo. É o que estava diante do povo. Vou repetir para vocês gravarem na mente e no coração de vocês. Trovões, relâmpagos. Tem gente que tem medo do trovão. Trovejou, já fecha tudo. Trovões, relâmpagos, som de chofar, som de trombeta e uma montanha inteira saindo fumaça. Era isso que estava diante do povo. Versículo 19 fala que o povo ficou apavorado. O povo falou: não, eu não vou. Eu não vou. Moisés faz o seguinte: vai você. Você vai. E aí você vê o que é que Deus quer pra gente. Você vem aqui e conta pra gente. Moisés falou assim, o povo falou para Moisés: a gente não vai. Quando o povo viu a manifestação da glória de Deus ali no Monte Sinai, o povo começou a recuar. Não quero. Não é para mim. Não estou pronto. Não sou capaz. Não consigo. Não posso. Não tenho. Não estou pronta para isso. Isso não é para mim. Isso é só para o líder. Isso é só para ele que está lá na frente. Isso é só para ela que está lá no altar. Isso é só para ele que está com o microfone na mão. Eu que estou aqui embaixo, sentado na cadeira. Isso não é para mim. O povo começou a recuar. O povo começou a dizer: não estou pronto. Deus, ele não perguntou para o povo se o povo estava pronto. Deus chamou. Deus, ele não pergunta para você se você está pronto. Deus não pergunta para você se você está preparado. Ele chama, vem. Ele não está perguntando para você se você está pronto para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Não foi essa a pergunta que Ele fez. A pergunta que Ele fez foi: você vem? Mas Deus, eu não sei. Você vem. Mas Deus, eu não consigo. Você vem. A pergunta que Deus está fazendo é: você vem? E Moisés ainda encorajou o povo dizendo: gente, não tenham medo. Não fiquem com medo, gente. É Deus que está nos chamando. Ele está aparecendo para a gente. Ele está se revelando para a gente. Não fiquem com medo. Ele está aqui para nos provar, para nos ensinar, para que a gente não peque mais. Nós somos um povo santo. Deus quer fazer todos nós de sacerdotes. Deus falou para a gente que toda a terra pertence a Ele, mas Ele separou a gente para ser povo santo, escolhido, exclusivo. A terra toda é dele, mas Ele quer se revelar para a gente. A terra toda pertence a Deus, mas Ele quer se revelar para você. Ele escolheu você, Ele está chamando você. E quando Deus chama Moisés, Deus revela alguns segredos a Moisés. Deus manda Moisés preparar o povo, porque Ele também quer se revelar ao povo. E aí, como a gente viu, o povo recua. Não estou pronto, não quero, estou com medo, não é para mim, vai você. E começa a recuar, começa a andar para trás.
Quando isso acontece com você, na sua vida, você tem duas escolhas, tá? Ou você segue o exemplo de Moisés e entra na nuvem, ou você segue o exemplo de Moisés e sobe a montanha, ou você segue o exemplo do povo e dá para trás e recua, e vai recuando, e vai recuando, e vai retrocedendo. Ao invés de avançar, você retrocede. Ao invés de conhecer mais, você se afasta. Você tem duas escolhas: ou você segue o exemplo de Moisés e avança para dentro da nuvem, ou você segue o exemplo do povo e segue com medo do futuro, com medo do que Deus vai revelar a você, com medo de conhecer os segredos que Deus tem para você. Ou você escuta os segredos de Deus para você e sai do meio da sua parentela e vai para uma terra em que eu vou te mostrar, ou você permanece em Ur dos Caldeus como mais um no meio da multidão. Abraão escolheu conhecer os segredos de Deus. Ou você escuta os segredos de Deus e constrói uma arca para salvar toda a sua casa, ou você recua e morre afogado no dilúvio. Noé escolheu conhecer os segredos de Deus. Ou você escuta os segredos de Deus e tem um coração quebrantado como Davi, que quando descobriu que tinha pecado contra o Senhor, falou: Senhor, tira tudo de mim. Moisés era rei. Moisés era o rei mais poderoso da região, mais poderoso daquela época. E Davi chega para Deus e fala: tira tudo, tira todo o meu reinado de mim, mas não tira a sua presença. Um homem que conhecia os segredos de Deus. Ou você pode ser como Saul, que estava mais preocupado com aquilo que tinha, que estava mais preocupado com o conforto, que estava mais... Quando olha só a diferença, quando Davi comete um erro e ele descobre que errou, é revelado para ele que ele errou, ele fala para Deus: Deus, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Quando Saul descobre que errou, Saul começa a se justificar. Ah, Samuel, desculpa, mas o que o povo vai falar de mim? Saul começa a se justificar para Moisés, dizendo: o que o povo vai falar de mim? Se eu não fizesse isso, o povo ia começar a me criticar. Se eu não tiver isso, se eu não fizer ou se eu não falar, o povo vai começar a me criticar, o povo vai começar a falar mal de mim. Saul estava preocupado com o que o povo ia falar dele e pouco se importando com o que Deus pensava a respeito dele. Por quê? Porque Davi escolheu conhecer os segredos de Deus e sabia que a presença de Deus valia muito mais do que aquele reinado. Mas Saul recuou, deu para trás, andou e estava preocupado demais com sua posição social para renunciar a alguma coisa. Conhecer os segredos de Deus requer renúncia. Você precisa abrir mão. Abrir mão de você. E uma coisa que eu preciso falar sobre o abrir mão: nós, seres humanos, nós somos materialistas, ok? Está quase impregnado no nosso DNA. Nós somos materialistas. Então, quando a gente fala de você precisa abrir mão, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é abrir mão de recursos financeiros. A primeira coisa que passa na nossa cabeça quando Deus fala para a gente: você precisa abrir mão, é abrir mão de carro, abrir mão de casa, abrir mão de conta bancária, abrir mão de emprego. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é isso. Deus não precisa dos seus recursos financeiros. Ele deu para você, para te abençoar. Quando Deus quer que você abra mão por Ele, para conhecer os segredos dEle, Ele está falando
do seu caráter. Ele está falando da sua opinião. Ele está falando dos seus achismos. Ah, mas eu acho que. Ah, mas eu penso que. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas a minha opinião é essa. Mas ele está querendo que você abra a mão do eu. Eu penso, eu acho, eu quero, eu tenho, eu vou, eu faço, eu isso, eu não. Ele quer que você abra a mão do seu achismo. Ele quer que você abra a mão daquilo que você pensa para Ele inculcar na sua mente aquilo que Ele pensa a respeito de você. Ele quer que você pense como Ele. Quando Deus pede para a gente abrir mão, o que Ele quer é que você abra mão da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Ele quer que você abra mão do seu egoísmo. Ele quer que você abra mão das coisas erradas que você faz. Ele quer que você abra mão da sua prepotência. Ele quer que você abra mão de tudo isso que te afasta dele. Ele quer que você abra mão da sua falta de perdão. Ele quer que você abra mão do seu pensamento vingativo. Ele quer que você abra mão disso, que você deixe isso para trás. Deixe o pensamento negativo para trás. Deixa a vingança para trás. Deixa aquilo que te deixa essas coisas para trás. Porque o Senhor tem segredos para revelar a você e esses segredos mudam a nossa vida. Dentro dessa nuvem, quando você entra nessa nuvem, quando você sobe esse monte, você entra nessa nuvem, nada mais importa. Nada mais importa. E aí você começa a se enxergar, meu Deus, como é que eu estava errada? Por que eu pensava assim? Por que eu achava isso? Por que eu achava aquilo? Dentro da nuvem, da presença, quando nós estamos envolvidos com a presença de Deus, nada importa, só a presença de Deus. Só que, gente, a presença de Deus, presta atenção, a presença de Deus não é emoção. A presença de Deus não é um arrepio. A presença de Deus não é uma vontade de chorar. A presença de Deus não é um grito mais alto. A presença de Deus não são lágrimas escorrendo do seu rosto. A presença de Deus muda a nossa vida. A presença de Deus muda a nossa vida. Se você vem para cá, para esse ambiente, onde a presença de Deus está estabelecida, você se emociona, você chora, você ri, você se derrama aos prantos, se prostra diante do Senhor, mas você sai daqui fazendo a mesma coisa. Você só se emocionou com o ambiente que você estava. A presença de Deus não está em você. Você se emocionou com o ambiente. Você se emocionou com a palavra. Você se emocionou com o louvor. Você se emocionou com a ministração. A presença de Deus muda. A palavra mudar significa passar de um estado para o outro. Se você entra na presença de Deus e você não passa de um estado para o outro, você não entrou na presença de Deus, você só assistiu. Moisés entrou na presença de Deus. E a Bíblia vai falar para a gente que quando Moisés desceu, ele resplandecia tanto que o povo não conseguia olhar para ele. Tiveram que cobrir Moisés com um véu, porque ele resplandecia a glória de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você muda. O povo não entrou na presença de Deus, o povo ficou assistindo. O povo ficou debaixo assistindo o que Deus estava fazendo na vida de Moisés. O povo ficou assistindo tudo o que estava acontecendo com Moisés no topo daquele monte, dentro daquela nuvem. E aí o povo assistindo se emociona, chora, ri, canta, se prostra, deita no chão, perde as forças.
mas tudo não passa de emoção. A emoção, o choro, tudo isso faz parte. Quando somos tocados pela presença de Deus, isso faz parte. Mas nós só podemos afirmar que entramos na presença de Deus se tivermos a vida transformada. Passar de um estado para o outro. Mudar significa passar de um estado para o outro. Quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos do estado de perdido para o estado encontrado. Quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos do estado pecador para o estado perdoado. Quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos do estado abandonado para o estado filho amado. E quando você se torna encontrado, perdoado e filho amado, você não quer outro lugar senão a presença de Deus. Quando você se torna encontrado, perdoado e filho amado, você entra na presença e você não quer sair daquele lugar, porque é naquele lugar que Deus começa a se revelar a você, a contar os segredos dele para você. Deus quer falar com você. Eu quero chamar já o louvor aqui em cima. Deus quer falar com você. Coloca de pé. Mas Ele quer falar com você em secreto. Ele quer falar com você. Ele quer revelar coisas grandes, coisas poderosas, coisas grandiosas, milagres insondáveis. Ele quer tudo isso. Tudo isso Ele quer fazer, mas você precisa subir à presença dEle. Porque Ele não vai se revelar para você de qualquer lugar. Ele não vai se revelar para você com o coração de qualquer jeito. Você precisa sair do seu lugar de conforto, parar de recuar e avançar e subir aonde Deus está.